Neste vídeo, você conhecerá alguns dos ensinamentos mais poderosos e transformadores da Bíblia. Vamos mergulhar profundamente nas parábolas de Jesus, revelando lições eternas de sabedoria, compaixão e amor. Prepare-se para uma jornada espiritual significativa, repleta de reflexões e revelações divinas. Um exemplo marcante é a parábola do semeador, que mostra como as pessoas reagem de maneiras diferentes à mensagem do reino de Deus. Outra é a parábola do bom samaritano, que desafia preconceitos sociais e destaca o mandamento essencial de amar o próximo. Por isso, é fundamental que você assista até o final deste vídeo. Você não vai querer perder nenhuma das lições que Jesus deixou com tanto amor para nós. A parábola do semeador. A parábola do semeador, registrada em Mateus capítulo 13 versículos de 3 a 9, Marcos capítulo 4 versículos de 3 a 8, e Lucas capítulo 8 versículos de 5 a 8, é uma das mais emblemáticas e conhecidas de Jesus. Ela narra a história de um agricultor que espalha sementes em diferentes tipos de solo, e cada um produz um resultado distinto. Essas sementes simbolizam a palavra de Deus, enquanto os solos representam as condições dos corações humanos e como cada um responde à mensagem divina. Jesus explica que algumas sementes caem à beira do caminho, onde os pássaros rapidamente as comem. Elas simbolizam pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a compreendem, permitindo que o maligno a roube de seus corações. Outras sementes caem em solo pedregoso, onde brotam rapidamente, mas secam ao sol por não terem raiz. Estas representam aqueles que recebem a palavra com alegria, mas desistem diante das dificuldades e provações. Ainda outras sementes caem entre espinhos, que crescem e sufocam as plantas. Esses espinhos representam as preocupações da vida e o engano das riquezas, que acabam tornando a palavra infrutífera nesses corações. Por fim, algumas sementes caem em terra fértil, onde produzem uma colheita abundante, rendendo 100, 60 ou 30 vezes mais do que foi semeado. Essas sementes representam aqueles que ouvem a palavra, a compreendem e a vivem, gerando frutos espirituais em grande quantidade. Essa parábola nos convida a refletir sobre o estado do nosso coração e a nossa disposição em acolher a mensagem de Deus. Somos chamados a cultivar um coração fértil, livre de obstáculos que impeçam o crescimento espiritual. A mensagem central é clara: apesar das dificuldades, a palavra de Deus tem o poder de transformar vidas e produzir frutos em abundância. A parábola do joio e do trigo, registrada em Mateus capítulo 13, versículos de 24 a 30, aborda o tema da convivência entre o bem e o mal no mundo. Jesus conta a história de um homem que semeou boa semente em seu campo, mas, durante a noite, enquanto todos dormiam, um inimigo veio e espalhou o joio no meio do trigo. Quando as plantas cresceram e começaram a dar espigas, os servos notaram o joio e perguntaram ao dono se deveriam arrancá-lo. No entanto, o dono orientou que deixassem o trigo e o joio crescerem juntos até a colheita. No tempo da colheita, o joio seria separado e queimado, enquanto o trigo seria recolhido e armazenado no celeiro. Essa parábola revela a paciência e a justiça de Deus diante do mal. Em vez de eliminar o mal imediatamente, Deus permite que o bem e o mal cresçam juntos, reservando o julgamento final para o tempo determinado. Na explicação de Jesus sobre essa parábola, ele revela que o campo é o mundo, a boa semente representa os filhos do reino, e o joio simboliza os filhos do maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo, e a colheita representa o fim dos tempos, quando os anjos separarão os justos dos ímpios. Essa parábola nos encoraja a confiar na justiça divina e a perseverar na fé, certos de que Deus trará o juízo e a recompensa no momento certo. A parábola do joio e do trigo também nos lembra da importância de não julgarmos os outros precipitadamente, pois o discernimento final pertence somente a Deus. Nosso dever é crescer com fidelidade e dar frutos como o trigo, vivendo segundo os ensinamentos de Jesus e confiando em sua sabedoria e justiça perfeitas. A parábola do grão de mostarda, registrada em Mateus capítulo 13 versículos de 31 a 32, Marcos capítulo 4 versículos de 30 a 32, e Lucas capítulo 13 versículos de 18 a 19. É uma narrativa curta, mas com um significado profundo sobre o crescimento do reino de Deus. Jesus compara o reino a um grão de mostarda, que embora seja a menor de todas as sementes, cresce e se torna a maior das hortaliças, transformando-se em uma árvore, onde as aves do céu fazem seus ninhos. Essa imagem poderosa revela o potencial transformador do reino de Deus. Ele pode começar de forma pequena e quase imperceptível, mas cresce até se tornar algo grandioso e cheio de vida.
Assim como uma semente minúscula se transforma em uma árvore robusta, o Evangelho tem o poder de transformar vidas, famílias e até sociedades inteiras, mesmo quando seu início parece humilde. Com essa parábola, Jesus encoraja seus seguidores a não subestimarem o impacto do reino por parecer pequeno ou discreto no começo. O crescimento espiritual e a expansão do Evangelho muitas vezes ocorrem de maneira silenciosa e invisível, mas seus efeitos são sempre profundos e duradouros. A mensagem central da parábola do grão de mostarda é que devemos confiar no processo divino. O reino de Deus está crescendo constantemente, mesmo quando não conseguimos ver os resultados de imediato. Somos chamados a participar desse crescimento, semeando a fé, anunciando a palavra de Deus, e crendo que Ele fará florescer uma colheita grandiosa e abençoada no tempo certo. A parábola do fermento, encontrada em Mateus capítulo 13, versículo 33, e Lucas capítulo 13, versículo de 20 a 21, complementa de forma poderosa a parábola do grão de mostarda, oferecendo uma outra visão sobre o crescimento do reino de Deus. Nessa história, Jesus compara o reino ao fermento que uma mulher mistura em 3 medidas de farinha, até que toda a massa esteja fermentada. Essa imagem revela o poder sutil e transformador do reino de Deus. Mesmo começando de maneira discreta e quase imperceptível, ele se espalha por tudo o que toca, gerando uma mudança profunda e abrangente. Diferente do grão de mostarda, que cresce de forma visível, o fermento atua de maneira invisível e silenciosa, mas com um efeito incontestável. A parábola destaca a influência poderosa do Evangelho no mundo e na vida das pessoas. A mensagem de Jesus tem a capacidade de transformar corações, renovar comunidades e até impactar culturas inteiras, de dentro para fora. O reino de Deus não é apenas uma realidade externa, mas uma força interior que transforma tudo o que alcança. Essa parábola nos desafia a sermos agentes de transformação, permitindo que o amor e a verdade de Deus penetrem em todas as áreas da nossa vida, dos nossos relacionamentos e do ambiente ao nosso redor. Assim como o fermento leveda toda a massa, somos chamados a ser uma influência positiva e poderosa onde estivermos, espalhando o Evangelho com o nosso modo de viver. Essa história nos encoraja a confiar no poder do reino de Deus, mesmo quando ele age de forma discreta. Mesmo que nossas ações pareçam pequenas ou insignificantes, elas podem gerar um impacto duradouro e significativo. Devemos ser pacientes e perseverantes, confiando que Deus está agindo, mesmo quando não vemos, e que Ele trará uma transformação profunda, completa e duradoura. A parábola do tesouro escondido, registrada em Mateus capítulo 13, versículo 44, é uma narrativa breve, mas extremamente poderosa, que revela o valor incomparável do reino dos céus. Nela, Jesus compara o reino a um tesouro escondido em um campo. Ao encontrá-lo, um homem vende com alegria tudo o que possui para comprar aquele campo. Essa imagem marcante destaca a alegria e a urgência com que devemos buscar o reino de Deus, reconhecendo que ele tem um valor infinitamente superior a qualquer coisa neste mundo. A atitude do homem que age de forma imediata e determinada representa um nível de entrega total necessário para abraçar essa nova realidade espiritual. Seu comportamento reflete a essência radical do discipulado cristão. Buscar o reino não é simplesmente adicionar algo espiritual à vida que já temos, mas permitir que tudo seja transformado, uma completa reavaliação de prioridades e valores diante de algo infinitamente maior. Essa parábola nos desafia a refletir sobre nossa própria caminhada espiritual. Estamos dispostos a abrir mão de tudo para alcançar o reino de Deus? Ela nos convida a reconhecer o valor supremo e eterno do reino, e a responder com dedicação total. A mensagem central é clara: o reino dos céus é um tesouro inestimável, digno de todo o nosso esforço e sacrifício. Ao mesmo tempo, essa história nos encoraja a viver com alegria e gratidão, sabendo que fomos chamados a participar de um reino que supera todas as riquezas terrenas. Ao encontrar esse tesouro escondido, nossa vida passa a ter um novo propósito e direção, agora guiada pelas promessas e pelos princípios de Deus. A parábola da pérola de grande valor, registrada em Mateus capítulo 13, versículo de 45 a 46, complementa diretamente a parábola do tesouro escondido, reforçando a ideia do valor incomparável do reino dos céus. Nesta breve porém poderosa lição, Jesus fala de um comerciante que está à procura de boas pérolas. Ao encontrar uma de valor extraordinário, ele vende tudo o que possui para comprá-la. Essa narrativa destaca a importância de reconhecer as oportunidades espirituais e agir com decisão para alcançar o reino de Deus.
O comerciante, especialista em pérolas, percebe imediatamente o imenso valor daquela que encontra, e não hesita em abrir mão de tudo para adquiri-la. Essa imagem transmite de forma clara a sabedoria, o discernimento e a determinação necessários para buscar o reino de Deus. Assim como o comerciante, devemos estar atentos e prontos para responder quando nos deparamos com a verdade do Evangelho. A parábola da pérola de grande valor nos leva a refletir sobre nossas próprias prioridades. Estamos realmente dispostos a deixar tudo para conquistar o reino? Ela nos convida a uma vida de dedicação radical, colocando o reino de Deus acima de todos os bens e desejos terrenos. No fundo, essa parábola afirma que o reino dos céus é o maior tesouro que podemos encontrar. É uma descoberta que traz alegria verdadeira e realização profunda. Ao encontrar essa pérola de grande valor, tudo muda. Nossa vida é transformada, e somos chamados a viver com um novo propósito e missão, guiados inteiramente pelos ensinamentos e pelo amor de Jesus. A parábola da rede, narrada em Mateus capítulo 13, versículo de 47 a 50, é uma das imagens impactantes usadas por Jesus para ilustrar o juízo final e a separação definitiva entre justos e ímpios. Nessa parábola, ele compara o reino dos céus a uma rede lançada ao mar, que apanha peixes de todos os tipos. Quando a rede está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Em seguida, eles se sentam para separar os peixes. Os bons são colocados em cestos, enquanto os ruins são descartados. Jesus explica que assim será no fim dos tempos. Os anjos virão e separarão os ímpios dos justos. Os ímpios serão lançados em uma fornalha ardente, um lugar de sofrimento simbolizado por choro e ranger de dentes. Essa parábola é um alerta forte sobre a seriedade do julgamento divino e as consequências eternas das escolhas que fazemos em vida. Ela nos convida a viver em conformidade com os princípios do reino, buscando a justiça, arrependimento e obediência à vontade de Deus. No fim, haverá uma separação definitiva, e apenas aqueles que verdadeiramente seguem os caminhos do Senhor herdarão o reino dos céus. A parábola da rede nos convida a refletir profundamente sobre nossas vidas e nossa preparação para o juízo final. Estamos vivendo de acordo com os valores do reino dos céus? Essa história nos chama à responsabilidade pessoal e à vigilância espiritual, lembrando que nossas escolhas e atitudes têm consequências eternas. A parábola mostra inicialmente a natureza inclusiva do reino, que acolhe todos, mas também a dura realidade da separação final, baseada na justiça divina. Ela nos encoraja a viver com integridade e fidelidade, confiando na misericórdia de Deus, mas comprometidos com seus caminhos. A parábola do servo impiedoso, registrada em Mateus capítulo 18, versículo de 23 a 35, traz uma poderosa lição sobre perdão e misericórdia. Jesus conta sobre um rei que decide acertar as contas com seus servos. Um deles lhe deve uma quantia imensa e, ao suplicar por compaixão, o rei, movido de misericórdia, perdoa toda a dívida. Mas esse mesmo servo, ao encontrar um colega que lhe devia uma quantia pequena, recusa o perdão e o manda para a prisão. Quando o rei fica sabendo, fica indignado e entrega o servo cruel aos torturadores até que pague tudo o que devia. Jesus encerra a parábola com um alerta direto: assim também fará meu Pai Celestial a cada um de vocês, se do coração não perdoarem a seu irmão. Essa história nos desafia a examinar o quanto estamos dispostos a perdoar. Somos chamados a refletir o perdão de Deus em nossos relacionamentos. Assim como fomos perdoados abundantemente, devemos perdoar aqueles que nos ofendem. A mensagem central é clara: no reino de Deus, o perdão não é uma opção, é uma exigência. Nossa capacidade de receber plenamente o perdão divino está ligada à nossa disposição de perdoar. A parábola nos convida a viver com um coração cheio de graça e misericórdia, refletindo o caráter amoroso do Pai. A parábola dos trabalhadores na vinha, encontrada em Mateus capítulo 20, versículo de 1 a 16, trata dos temas da graça e da justiça divina. Jesus conta a história de um dono de vinha que sai em diferentes momentos do dia para contratar trabalhadores. Alguns começam de manhã cedo, outros ao longo do dia, e alguns só trabalham a última hora do expediente. Porém, ao final do dia, todos recebem o mesmo pagamento. Os primeiros contratados reclamam, achando injusto, mas o dono os lembra que o valor pago foi o combinado, e que ele tem o direito de ser generoso com os últimos. Essa parábola revela a generosidade de Deus e a natureza da sua graça. Ela não se baseia no mérito humano, mas na bondade e soberania do Senhor. Desafia nossa visão limitada de justiça, e nos ensina que o reino dos céus funciona segundo os princípios da graça. Ela nos chama a celebrar a misericórdia de Deus, em vez de comparar suas bênçãos. Não importa se seguimos a Cristo desde cedo, ou se nos voltamos a Ele no fim da vida.
a recompensa é a mesma, a vida eterna no reino de Deus. A parábola dos trabalhadores na vinha nos convida a confiar na justiça e na generosidade de Deus, mesmo quando sua forma de agir desafia nosso entendimento humano. Ela nos chama a celebrar a graça divina, reconhecendo que todos nós somos alvos imerecidos do amor e da misericórdia de Deus. Além disso, a história nos encoraja a evitar comparações e ressentimentos. A bondade de Deus é abundante e está disponível a todos. Somos convidados a cultivar um coração grato e humilde, compreendendo que tudo o que recebemos é um presente da graça divina. A parábola dos dois filhos, registrada em Mateus capítulo 21 versículo de 28 a 32, traz uma poderosa lição sobre a obediência verdadeira. Jesus conta sobre um pai, que pede aos dois filhos que trabalhem na vinha. O primeiro diz não, mas depois se arrepende, e vai. O segundo diz sim, mas não cumpre o que prometeu. Jesus então pergunta, qual dos dois fez a vontade do pai? A resposta é clara, o primeiro. Essa história revela a diferença entre promessas vazias e atitudes verdadeiras. Jesus a contou direcionando-se aos líderes religiosos, que aparentavam piedade, mas não obedeciam sinceramente a Deus. A mensagem principal é que Deus valoriza a obediência genuína, mesmo que venha depois de uma recusa, mais do que palavras não cumpridas. Ela nos desafia a examinar nossas ações. Estamos realmente fazendo a vontade de Deus, ou apenas dizendo que faremos? A parábola nos convida a viver com integridade, alinhando palavras e atitudes. E nos lembra que sempre há espaço para arrependimento. Mesmo que tenhamos dito não a Deus no passado, ainda podemos voltar, obedecer e viver segundo sua vontade. A parábola dos lavradores maus, contada em Mateus capítulo 21, versículo de 33 a 46, Marcos capítulo 12, versículo de 1 a 12, e Lucas capítulo 20, versículo de 9 a 19, é uma forte denúncia de Jesus, contra o desprezo dos líderes religiosos, à mensagem de Deus. Na história, um proprietário arrenda sua vinha a lavradores, mas ao enviar seus servos para recolher os frutos, eles são agredidos e mortos. Por fim, ele envia seu próprio filho, que também é assassinado. Jesus usa essa imagem para mostrar como os mensageiros de Deus, e o próprio Cristo, seriam rejeitados. Essa parábola nos alerta sobre as sérias consequências de rejeitar a palavra de Deus e seu Filho. Ela nos convida a refletir sobre como estamos respondendo ao chamado divino. Estamos aceitando Jesus com obediência, ou recusando sua mensagem? É um apelo para vivermos de forma frutífera, produzindo obras que glorifiquem a Deus. A história reforça a justiça divina. O mal não ficará impune. Devemos viver conforme os valores do reino dos céus, e dar frutos que revelem a bondade do Senhor. A parábola do banquete de casamento, relatada em Mateus capítulo 22 versículo de 1 a 14, apresenta o reino dos céus como uma grande festa preparada por um rei para seu filho. Quando os convidados rejeitam o convite, o rei envia seus servos para chamar todos que encontrarem, bons e maus, até que a sala esteja cheia. Porém, ao entrar, o rei encontra um homem sem as vestes apropriadas e ordena que ele seja expulso. Essa parábola mostra tanto a generosidade quanto a exigência de Deus. O convite é para todos, mas é necessário estar preparado. As roupas representam uma vida justa e santificada. Jesus usa essa história para denunciar o desprezo dos líderes religiosos e destacar que o reino é oferecido também aos pecadores e gentios. Contudo, aceitar o convite exige transformação. Não basta comparecer, é preciso estar vestido com a justiça de Deus. A parábola do banquete de casamento nos convida a refletir profundamente sobre como temos respondido ao convite gracioso de Deus. Estamos verdadeiramente preparados vivendo segundo os valores do seu reino? Embora o convite divino seja estendido a todos, a história nos lembra que a resposta a esse chamado importa. Ser convidado é apenas o início. Também precisamos estar preparados, espiritualmente revestidos da justiça de Cristo. É um forte chamado à gratidão, à responsabilidade e ao desejo sincero de sermos participantes dignos da grande celebração eterna. Nossas vidas devem refletir essa prontidão, mostrando que estamos dispostos e preparados para ocupar nosso lugar no banquete celestial preparado pelo Rei. A parábola das 10 virgens, registrada em Mateus capítulo 25 versículo de 1 a 13, é uma poderosa lição contada por Jesus sobre a necessidade de vigilância e preparação espiritual. Na história, 10 virgens saem ao encontro do noivo. 5 são prudentes e levam óleo extra para suas lâmpadas, enquanto as outras 5 são imprudentes e não se preparam adequadamente. À meia-noite, o noivo chega de surpresa.
As imprudentes percebem que suas lâmpadas estão se apagando e pedem óleo às prudentes, que recusam, explicando que não haveria o suficiente para todas. Enquanto as tolas vão comprar mais óleo, o noivo chega, e as que estavam prontas entram com ele para o banquete, e a porta é fechada. Quando as demais voltam, encontram a porta trancada, e ouvem que não poderão entrar. Jesus encerra a parábola com um aviso impactante. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Essa parábola nos chama a viver em constante vigilância espiritual. Estamos mantendo nossas lâmpadas acesas com o óleo da fé, da obediência e da devoção? A lição aqui é clara: a preparação espiritual não pode ser deixada para a última hora, ela deve ser contínua, diária. O reino dos céus exige prontidão, e essa parábola nos incentiva a viver cada dia com urgência e expectativa, mantendo a fé viva e a esperança firmemente ancorada em Cristo. A parábola dos talentos, encontrada em Mateus capítulo 25, versículo de 14 a 30, é uma história que Jesus conta para ensinar sobre responsabilidade e fidelidade no gerenciamento dos dons e oportunidades que Deus nos confia. Antes de partir em uma viagem, um homem entrega seus bens aos seus servos, dando 5 talentos a um, 2 talentos a outro, e 1 talento ao último, conforme a capacidade de cada um. Os 2 primeiros servos investem seus talentos com sabedoria e conseguem dobrar o que receberam. Entretanto, o terceiro servo, dominado pelo medo, enterra seu talento na terra. Quando o Senhor retorna, ele elogia os 2 primeiros servos pela sua diligência e os recompensa com maiores responsabilidades e a alegria do seu mestre. O terceiro servo, no entanto, é repreendido e punido por sua falta de iniciativa e medo. Jesus conclui a parábola com uma lição poderosa: aqueles que fazem bom uso do que receberam receberão ainda mais, mas os que não o fizerem perderão até mesmo o pouco que possuem. Essa parábola nos desafia a utilizar de forma ativa e fiel os dons e oportunidades que Deus nos oferece, não com medo, mas com confiança e dedicação. Somos chamados a investir nossos talentos e recursos no serviço do reino de Deus, conscientes de que seremos responsáveis pelo uso do que nos foi confiado. Ela nos lembra que Deus espera que sejamos proativos e frutíferos em nossa vida espiritual. Somos encorajados a viver com propósito e responsabilidade, reconhecendo que tudo o que temos é um presente de Deus e deve ser usado para glorificá-lo. A parábola das ovelhas e dos bodes, registrada em Mateus capítulo 25, versículo de 31 a 46, traz uma mensagem poderosa e solene sobre o julgamento final e a separação eterna entre os justos e os ímpios. Jesus descreve o Filho do Homem vindo em sua glória, acompanhado de todos os anjos, e assentado em seu trono majestoso. Naquele momento, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará as pessoas, assim como um pastor separa as ovelhas dos bodes, colocando as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Os que estiverem à direita, os justos, serão convidados a herdar o reino preparado para eles desde a fundação do mundo. Isso porque demonstraram amor e compaixão, alimentaram os famintos, saciaram os sedentos, acolheram os estrangeiros, vestiram os nus, cuidaram dos enfermos e visitaram os presos. Já os da esquerda, representando os ímpios, serão condenados ao fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, por não terem demonstrado misericórdia aos necessitados. Essa parábola nos desafia a avaliar se estamos vivendo nossa fé por meio de ações concretas de amor. Estamos realmente atendendo às necessidades do próximo como Jesus nos ensinou? A mensagem principal é clara: a forma como tratamos os outros revela nossa relação com Deus. Ao servirmos os necessitados, estamos servindo o próprio Cristo. Ela também nos lembra da seriedade do juízo final e da importância de vivermos os valores do reino de Deus: justiça, misericórdia e compaixão. Nossas ações diárias têm peso eterno. A parábola da figueira, registrada em Mateus capítulo 24, versículo de 32 a 35, Marcos capítulo 13, versículo de 28 a 31, e Lucas capítulo 21, versículo de 29 a 33, traz uma lição sobre discernimento espiritual e vigilância. Jesus o exemplo da figueira que começa a brotar folhas, sinal de que o verão se aproxima, para ilustrar a proximidade e certeza de sua segunda vinda. Assim como as folhas indicam a mudança de estação, os sinais descritos por Jesus revelam a aproximação do cumprimento do reino de Deus. Jesus chama seus seguidores à atenção espiritual, a estarem despertos, reconhecendo os sinais dos tempos e vivendo com urgência e esperança. Essa parábola é um chamado à preparação. Estamos atentos e prontos para a volta de Cristo? Ela nos lembra de que a chegada do reino de Deus não é uma possibilidade distante,
mas uma certeza futura. Somos encorajados a manter a vigilância, com o coração firmado na esperança, e a fé ancorada em Deus. Mesmo em tempos de incerteza e provações, podemos confiar que o plano de Deus está se cumprindo, e suas promessas permanecem inabaláveis. A figueira nos convida a viver em alerta, com sabedoria e expectativa pela manifestação plena do reino de Deus. A parábola do filho pródigo, registrada em Lucas capítulo 15, versículo de 11 a 32, é uma das histórias mais amadas e tocantes de Jesus, revelando a misericórdia e o perdão ilimitados de Deus. No relato, um pai tem 2 filhos. O mais novo pede sua herança antecipadamente e parte para um país distante, onde desperdiça tudo vivendo de forma irresponsável. Quando uma grande fome atinge a região, ele se vê em completa necessidade. Arrependido, decide voltar para casa, esperando ser recebido não como filho, mas como um servo. No entanto, enquanto ainda está longe, seu pai o vê, corre ao seu encontro com compaixão, o abraça e manda preparar uma grande celebração. O filho mais velho, por sua vez, fica indignado e se recusa a participar da festa, ressentido com a generosidade do pai para com o irmão que desperdiçou tudo. O pai, com ternura, explica que é necessário comemorar, pois aquele que estava perdido foi encontrado, estava morto e voltou à vida. Essa parábola nos convida a compreender a profundidade do amor e do perdão de Deus. Estamos dispostos a perdoar aqueles que retornam arrependidos, assim como Deus nos perdoa? É um chamado para vivermos com compaixão e graça, refletindo o coração reconciliador do Pai. A história destaca o poder do arrependimento e da restauração. Não importa o quão longe tenhamos ido, Deus sempre está pronto para nos receber de volta de braços abertos. A parábola do bom samaritano, contada em Lucas capítulo 10, versículo de 25 a 37, é um dos ensinamentos mais marcantes de Jesus, oferecendo uma poderosa definição do que significa amar o próximo. Tudo começa quando um especialista da lei pergunta a Jesus o que deve fazer para herdar a vida eterna. Jesus responde confirmando os mandamentos de amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Quando o homem pergunta quem é o meu próximo, Jesus responde com uma parábola. Um homem é atacado por ladrões e deixado gravemente ferido à beira da estrada. Um sacerdote, e depois, um levita passam por ele sem oferecer ajuda. Finalmente, um samaritano, alguém considerado inimigo pelos judeus, se aproxima, vê o homem ferido, sente compaixão e age imediatamente. Trata as feridas, coloca-o sobre seu animal, leva-o a uma hospedaria e paga por seus cuidados. Jesus então pergunta: qual desses 3 agiu como próximo do homem ferido? O especialista responde: aquele que teve misericórdia dele. Jesus conclui: vá e faça o mesmo. Essa parábola ensina que o amor não tem fronteiras, e que a verdadeira compaixão se manifesta em ações concretas. Ela nos desafia a mostrar bondade e misericórdia a todos, especialmente aos que o mundo costuma ignorar. A parábola do bom samaritano nos convida a ampliar nosso entendimento sobre quem é o nosso próximo. Estamos dispostos a ajudar e demonstrar compaixão por todos, independentemente de sua origem, crença ou condição. Essa história poderosa nos chama a viver uma vida de amor ativo e serviço altruísta, revelando a compaixão de Deus por meio das nossas atitudes. Ela nos ensina que conhecer a lei de Deus não é suficiente. É preciso vivê-la de maneira prática, por meio de gestos concretos de bondade e empatia. Jesus nos desafia a superar barreiras e preconceitos, aceitando o chamado para amar incondicionalmente todos à nossa volta. A parábola do rico e Lázaro, contada em Lucas capítulo 16, versículo de 19 a 31, é um ensinamento marcante sobre as consequências eternas das nossas escolhas e a importância da compaixão e da justiça social. Jesus descreve um homem rico que vive todos os dias em luxo, enquanto um mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, jaz à sua porta, desejando comer as migalhas que caíam da mesa. Ambos morrem. Lázaro é levado pelos anjos ao lado de Abraão, enquanto o rico é lançado ao tormento no Hades. Em meio ao sofrimento, o rico implora para que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque sua língua, mas Abraão responde que existe um grande abismo entre eles, impossível de ser atravessado. O rico então pede que Lázaro seja enviado para alertar seus 5 irmãos, mas Abraão diz que eles já têm Moisés e os profetas, e que, se não os escutam, não acreditarão nem mesmo se alguém ressuscitar dos mortos. Essa parábola nos leva a refletir profundamente sobre como estamos vivendo e tratando os necessitados. Estamos agindo com compaixão e justiça, como Deus espera de nós. Ela nos lembra que nossas escolhas têm consequências eternas. Somos chamados a ouvir e obedecer a palavra de Deus, agir com justiça e demonstrar misericórdia para com os que estão ao nosso redor, pois um dia todos prestaremos contas da vida que levamos.
A parábola da ovelha perdida é encontrada em Lucas capítulo 15, versículo de 3 a 7, e Mateus capítulo 18, versículo de 12 a 14. É uma belíssima história que revela o profundo amor de Deus e sua preocupação pessoal com cada indivíduo. Jesus conta sobre um pastor que tem 100 ovelhas. Quando uma delas se perde, ele não hesita em deixar as outras 99 no campo aberto para ir em busca daquela que se extraviou. Ao encontrar a ovelha perdida, o pastor a coloca nos ombros, cheio de alegria, e volta para casa, chamando os amigos e vizinhos para celebrar com ele. Jesus conclui dizendo que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Essa parábola destaca o valor imenso que Deus atribui a cada pessoa e seu desejo de restaurar aqueles que se afastaram. Ela nos convida a refletir sobre a forma como enxergamos os que se desviaram da fé ou da comunhão. Estamos dispostos a procurá-los com o mesmo amor e urgência do pastor? A história nos chama a viver com compaixão e prontidão para buscar os que estão distantes. Ela enfatiza a alegria de Deus na redenção e na restauração, encorajando-nos a participar ativamente do resgate daqueles que se perderam. A parábola da moeda perdida, registrada em Lucas capítulo 15, versículo de 8 a 10, reforça o mesmo ensinamento. Deus busca intensamente aqueles que estão perdidos. Jesus conta sobre uma mulher que possui 10 moedas de prata e perde uma delas. Imediatamente ela acende uma lâmpada, varre a casa, e procura com todo cuidado até encontrá-la. Ao achar a moeda, ela chama suas amigas e vizinhas para festejar com ela. Jesus explica que, da mesma forma, há grande alegria entre os anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa parábola enfatiza o valor que Deus dá a cada alma e a diligência com que ele busca os que se afastaram. Ela nos desafia a avaliar nossa própria atitude. Nos importamos o suficiente para procurar os que estão espiritualmente perdidos, assim como fez a mulher da história. Somos chamados a viver com essa mesma dedicação e alegria, participando ativamente da obra de reconciliação. Cada vida é preciosa aos olhos de Deus, e todo retorno é motivo de celebração no céu. Assim como Deus busca incansavelmente, também devemos refletir seu amor em nossas comunidades e relacionamentos. A parábola do administrador injusto, registrada em Lucas capítulo 16, versículo de 1 a 13, é uma história impactante contada por Jesus, para ensinar sobre sabedoria e responsabilidade no uso dos recursos. No relato, um homem rico descobre que seu administrador estava desperdiçando seus bens, e decide demiti-lo. Antecipando as dificuldades que enfrentaria, o administrador age rapidamente. Chama os devedores do seu senhor e reduz suas dívidas, na esperança de garantir apoio após sua demissão. De forma surpreendente, o Senhor elogia o administrador, não por sua desonestidade, mas por sua esperteza. Jesus então comenta que os filhos deste mundo costumam ser mais astutos em lidar com as coisas terrenas do que os filhos da luz. Ele encoraja seus seguidores a usarem os bens materiais com sabedoria, de forma que gerem frutos eternos, por meio de ações de generosidade e amor ao próximo. Essa parábola nos convida a refletir sobre como estamos administrando os dons e oportunidades que Deus nos confiou. Estamos sendo fiéis, prudentes e intencionais com aquilo que temos? Jesus também afirma que ninguém pode servir a dois senhores. Não é possível servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. A história nos chama a fidelidade total a Deus, usando nossos recursos com integridade e propósito, para contribuir com o avanço do seu reino e gerar impacto eterno. A parábola do rico insensato, narrada em Lucas capítulo 12, versículo de 16 a 21, é um alerta de Jesus sobre os perigos da avareza e da falsa segurança colocada nas riquezas. Na história, um homem rico colhe uma grande safra e decide derrubar seus celeiros para construir maiores, pensando que poderá descansar, comer, beber e viver despreocupadamente por muitos anos. Contudo, Deus o chama de insensato, dizendo que naquela mesma noite sua vida seria requerida, e tudo o que ele guardou, para quem ficará? Jesus conclui a parábola afirmando que assim acontece com quem acumula tesouros para si, mas não é rico para com Deus. Essa parábola nos lembra que a riqueza material é passageira, e não pode oferecer segurança verdadeira. Ela nos desafia a reavaliar onde estamos colocando nossa confiança, nas posses, ou na nossa relação com Deus. A história também ressalta a incerteza da vida, e a necessidade de estarmos espiritualmente preparados. Somos encorajados a buscar os verdadeiros tesouros, vivendo com generosidade, praticando o bem, e cultivando uma conexão profunda com Deus. No fim, as maiores riquezas são aquelas que refletem uma vida alinhada com o propósito e o amor divino. A parábola do juiz injusto, registrada em Lucas capítulo 18, versículo de 1 a 8,
é um ensinamento marcante de Jesus sobre a importância da oração perseverante e da fé na justiça de Deus. Na história, um juiz que não temia Deus e não se importava com as pessoas é abordado por uma viúva que suplica por justiça. Mesmo ignorando-a repetidas vezes, ele acaba atendendo ao pedido dela, não por compaixão, mas apenas para se livrar da insistência dela. Jesus usa esse exemplo improvável para mostrar o contraste entre a demora humana e a prontidão divina. Se até um juiz indiferente pode conceder justiça por insistência, quanto mais Deus, que é justo e amoroso, responderá aos clamores de seus filhos. Essa parábola nos convida a refletir sobre nossa vida de oração. Temos sido persistentes e confiantes, mesmo quando as respostas parecem demoradas? Jesus nos encoraja a nunca desistir, mas a continuar orando com fé, certos de que Deus agirá no tempo certo. A mensagem central é clara: não desanime. Deus é fiel, sua justiça virá, e nossa perseverança na fé será recompensada. A parábola do fariseu e do publicano, encontrada em Lucas capítulo 18, versículo de 9 a 14, é uma poderosa lição sobre a humildade e a verdadeira postura diante de Deus. Jesus fala de dois homens que subiram ao templo para orar. O primeiro, um fariseu, agradece por não ser como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, e especialmente por não ser como o publicano. Orgulha-se de seus jejuns e dízimos, convencido de sua própria justiça. O publicano, por outro lado, permanece à distância, envergonhado. Nem sequer levanta os olhos ao céu, mas bate no peito e clama: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus conclui dizendo que foi o publicano, e não o fariseu, quem saiu do templo justificado, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Essa parábola nos desafia a buscar a Deus com humildade e verdade, conscientes de nossa necessidade de misericórdia. A verdadeira justiça não está nas aparências religiosas, mas em um coração quebrantado e sincero diante do Pai. Essa parábola nos convida a examinar nossa atitude na oração e nossa postura diante de Deus. Estamos nos aproximando com humildade e arrependimento ou com orgulho e autossuficiência? Jesus apresenta o contraste entre dois homens, um que se exalta diante de Deus, vangloriando-se de seus feitos religiosos, e outro que, com o coração quebrantado, reconhece seu pecado e clama por misericórdia. No fim é o publicano que volta para casa justificado. Essa história nos chama a viver com humildade genuína e confiança na graça de Deus. Ela nos lembra de que o favor de Deus não depende da nossa justiça própria, mas de um coração sincero e arrependido que se rende a Ele. Em Lucas capítulo 11, versículo de 5 a 13, Jesus conta a parábola do amigo importuno para nos ensinar sobre a perseverança na oração. Um homem vai à casa do amigo à meia-noite pedindo pão para alimentar um visitante. O amigo resiste, mas acaba ajudando, não por amizade, mas pela insistência. Jesus mostra que, se até uma pessoa relutante pode ser convencida pela persistência, quanto mais Deus, que é bom e generoso, ouvirá os nossos clamores? Essa parábola nos desafia a sermos ousados e persistentes em buscar a ajuda de Deus. Jesus nos encoraja a pedir, buscar e bater, garantindo que todos que assim fizerem serão atendidos. Ela nos lembra que Deus ouve nossas orações, mesmo quando a resposta parece demorar. Além disso, a parábola destaca a bondade e generosidade de Deus. Ele tem prazer em dar bons presentes a seus filhos. Devemos orar com confiança, certos de que Ele cuidará de nós no tempo certo. Em Lucas capítulo 14, versículo de 15 a 24, Jesus conta a história de um homem que prepara um grande banquete e envia convites. Quando chega a hora, os convidados começam a dar desculpas. Um comprou um campo, outro bois, outro acabou de casar. Decepcionado, o anfitrião manda chamar os pobres, aleijados, cegos e mancos. Ainda assim, há espaço. Então ele ordena que vão até os caminhos e cercas para convidar todos, até que a casa esteja cheia. Fecho. Essa parábola revela a generosidade de Deus e a tendência humana de negligenciar o que é mais importante. O convite ao reino de Deus é aberto a todos, mas muitos o rejeitam por causa de distrações mundanas. A história nos desafia a levar a sério o chamado de Deus. Será que estamos ocupados demais para responder? Ela nos lembra de que o banquete está pronto e o convite é urgente. Não percamos nosso lugar à mesa por causa de desculpas. Jesus encerra a parábola com uma afirmação solene: nenhum dos convidados originais provará do banquete. Essa conclusão nos faz refletir sobre a forma como respondemos ao chamado de Deus. Estamos aceitando com alegria ou nos ocupamos demais com nossas próprias preocupações? Essa história nos chama a viver com prontidão e gratidão,
respondendo ao convite divino, com entusiasmo e compromisso. Ela destaca a inclusão e a generosidade de Deus. Não importa o passado ou a posição social, todos são bem-vindos à mesa. Não somos apenas convidados a participar. Somos também enviados a convidar outros. O reino é uma festa para ser compartilhada. Que não percamos essa celebração eterna. Em João capítulo 10, versículo de 11 a 18, Jesus se apresenta como o bom pastor, que conhece suas ovelhas e dá a vida por elas. Ele se compara ao empregado contratado, que foge diante do perigo, deixando o rebanho vulnerável. Jesus afirma que suas ovelhas conhecem sua voz, e ele as conhece profundamente. Ele guia, protege e entrega sua vida voluntariamente, não por obrigação, mas por amor. Ele também menciona outras ovelhas que ainda não estão no redil, mas que ele também reunirá. Um só rebanho, um só pastor. Essa parábola nos desafia a avaliar nosso relacionamento com Jesus. Estamos ouvindo sua voz? Estamos seguindo com confiança e obediência? Ela nos lembra de que somos amados de forma pessoal e sacrificial. Jesus não é um líder distante. Ele é o pastor presente e protetor, que deu sua vida e a retomou por nós. Nele, encontramos segurança, pertencimento e esperança eterna. Em Lucas capítulo 13, versículo de 6 a 9, Jesus conta a parábola de um homem que planta uma figueira em sua vinha. Por 3 anos ele procura fruto, mas não encontra nada. Desapontado, manda cortá-la, dizendo que está apenas ocupando espaço, mas o jardineiro pede mais 1 ano. Deixe-me cavar ao redor e adubá-la. Se der fruto, ótimo, se não, então a cortará. Essa parábola fala da paciência de Deus, mas também de sua expectativa. Ele nos dá tempo, cuidado e oportunidades, mas espera que produzamos frutos em nossa vida: fé, arrependimento e ações concretas. É um chamado à autoavaliação. Estamos crescendo? Estamos produzindo frutos que glorificam a Deus? Embora Deus seja paciente, o tempo de mudar é agora. Que não desperdicemos a graça que recebemos. De Retefinicênia. Jesus conta sobre uma figueira plantada em uma vinha. Durante 3 anos, o dono foi procurar frutos, mas não encontrou nada. Então ele diz ao jardineiro: corte-a, porque ela está ocupando inutilmente o solo. Mas o jardineiro responde: deixe-me cuidar dela por mais 1 ano. Cavarei ao redor e colocarei adubo. Se der fruto, ótimo. Se não, aí sim você poderá cortá-la. Essa parábola revela a paciência e misericórdia de Deus, mas também sua justa expectativa. Ele nos dá tempo para crescer e mudar, mas esse tempo tem um limite. Ela nos convida a examinar nossas vidas. Estamos produzindo frutos, crescimento espiritual, amor, obediência, ou apenas sobrevivendo na terra da graça? Essa história é um chamado ao arrependimento e transformação. Deus não busca perfeição imediata, mas progresso sincero. Ele espera uma resposta à sua graça, uma vida que produza frutos de fé. Em Lucas capítulo 16, Jesus conta a história de um administrador acusado de desperdiçar os bens de seu senhor. Sabendo que será demitido, ele rapidamente faz acordos com os devedores, reduzindo suas dívidas para garantir o favor deles no futuro. Surpreendentemente, o Senhor elogia sua esperteza, não por sua desonestidade, mas por sua visão estratégica. Jesus usa essa história para ensinar que os filhos do mundo muitas vezes demonstram mais sabedoria ao planejar seu futuro do que os filhos da luz. Ele nos exorta a usar os recursos terrenos para construir relacionamentos eternos, investindo em pessoas e nos propósitos do reino. Essa parábola nos desafia: estamos administrando os dons de Deus, nosso tempo, dinheiro, talentos, com intencionalidade e fidelidade? Jesus nos lembra: quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. E ninguém pode servir a 2 senhores. Precisamos escolher servir a Deus, e não ao dinheiro, vivendo com integridade e foco no reino. A parábola da casa construída sobre a rocha, encontrada em Mateus capítulo 7, versículo de 24 a 27, e Lucas capítulo 6, versículo de 47 a 49, é uma história que Jesus conta, para destacar a importância de colocar seus ensinamentos em prática. Jesus compara a pessoa que ouve suas palavras, e as obedece a um homem sábio que construiu sua casa, sobre uma rocha sólida. Quando vieram as tempestades, chuvas fortes, enchentes e ventos violentos, a casa permaneceu firme porque estava firmemente assentada na rocha. Por outro lado, aquele que ouve as palavras de Jesus, mas não as pratica, é comparado a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Quando as tempestades chegaram, a casa desabou completamente, sofrendo uma queda devastadora. Essa parábola nos convida a refletir sobre o alicerce da nossa vida.
Estamos construindo nossa base na rocha firme dos ensinamentos de Jesus, ou na areia instável e imutável dos valores e opiniões do mundo? A história nos chama a uma vida de obediência verdadeira, incorporando os princípios de Jesus em nossas decisões e ações diárias. Ela enfatiza a importância da preparação espiritual para enfrentar os desafios da vida, incentivando-nos a cultivar uma fé sólida e inabalável, fundamentada na verdade de Cristo, capaz de resistir a qualquer prova. A parábola do banquete de casamento do filho do rei, encontrada em Mateus capítulo 22 versículo de 1 a 14, apresenta um rei que prepara um grandioso banquete de casamento para seu filho. Ele envia servos para convidar os convidados, mas muitos recusam o convite. Alguns ignoram os servos e retornam às suas ocupações, enquanto outros maltratam e até matam os mensageiros. Indignado, o rei envia suas tropas para punir aqueles que rejeitaram o convite e destrói sua cidade. Em seguida, o rei ordena que seus servos saiam às ruas e estradas, convidando a todos que encontrarem, tanto bons quanto maus, até que o salão do banquete esteja cheio. Porém, quando o rei entra para ver os convidados, percebe um homem que não está vestido adequadamente para o casamento e o expulsa imediatamente da celebração. Jesus conclui a parábola afirmando: muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Essa parábola destaca tanto a generosidade abundante do convite de Deus para o seu reino, quanto a necessidade fundamental de preparação e resposta adequadas. Ela nos desafia a refletir sobre como aceitamos o chamado de Deus. Estamos acolhendo e valorizando o convite para participar do reino dos céus, ou estamos negligenciando-o? A história nos convoca a viver com prontidão e gratidão, respondendo ao generoso convite de Deus com entusiasmo sincero e fé comprometida. A parábola do grão de trigo que morre, encontrada em João capítulo 12 versículo de 24 a 26, é uma história que Jesus conta, para ilustrar o princípio fundamental da morte, que conduz à ressurreição, e o caminho para a verdadeira vida e produtividade. Jesus explica que, a menos que o grão de trigo caia na terra e morra, ele permanece sozinho e sem produzir, mas se morrer, dará muitos frutos. Ele usa essa metáfora para falar sobre seu próprio sacrifício, e para chamar seus seguidores a adotarem uma atitude semelhante de entrega e serviço. Jesus acrescenta que quem ama a sua vida a perderá, mas quem odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Ele convida seus discípulos a servi-lo e seguir seu exemplo, garantindo que onde ele estiver, ali também estarão seus servos. Essa parábola nos desafia a avaliar nossa disposição, para imitar o sacrifício supremo de Jesus e o serviço dedicado. Estamos prontos para perder nossas vidas por amor a Cristo, confiando que esse sacrifício conduz à verdadeira vida e frutos abundantes? A história nos chama a uma vida marcada pela entrega e compromisso total com os valores do reino de Deus. Enfatiza o poder transformador da morte e da ressurreição, e nos incentiva a confiar no processo divino, certos de que a entrega plena a Deus traz vida nova e bênçãos abundantes. A parábola dos dois devedores, encontrada em Lucas capítulo 7 versículo de 41 a 43, é uma história que Jesus usa para mostrar a profunda ligação entre o perdão e o amor. Ele conta a história de dois homens que deviam dinheiro ao mesmo credor. Um devia 500 denários e o outro 50. Nenhum deles podia pagar, então o credor perdoou ambas as dívidas. Jesus pergunta a Simão, o fariseu, qual dos dois amará mais o credor? E Simão responde corretamente que será aquele que teve a maior dívida perdoada. Jesus então explica essa parábola para revelar o grande amor demonstrado por uma mulher pecadora, que ungiu seus pés com perfume e lágrimas. Ele ensina que quem recebe muito perdão ama muito, e quem recebe pouco perdão ama pouco. A parábola dos dois devedores nos convida a refletir sobre nossa própria gratidão e amor por Deus. Estamos realmente conscientes da imensa misericórdia que Deus nos concedeu, e respondemos com amor abundante? Essa história nos chama a viver vidas marcadas pela gratidão e pelo amor, refletindo o perdão que recebemos de Deus. Ela destaca a generosidade do perdão divino, e nos incentiva a perdoar os outros com generosidade, assim como fomos perdoados. Agindo assim, manifestamos o amor transformador de Deus em nossos relacionamentos. A parábola do servo vigilante, encontrada em Lucas capítulo 12 versículo de 35 a 40, é um ensinamento que Jesus compartilha para destacar a importância vital de estar preparado e alerta, enquanto aguardamos a volta do Senhor. Jesus descreve servos que devem permanecer prontos para a chegada do Mestre, com as lâmpadas acesas e as vestes ajustadas, esperando ansiosamente para abrir a porta assim que ele bater.
ele enfatiza que aqueles servos que se mantêm vigilantes e preparados serão abençoados quando o Mestre chegar. Jesus continua dizendo que o Filho do Homem virá em uma hora inesperada, como um ladrão que chega sem avisar. Ele exorta seus seguidores a manterem uma prontidão constante, pois o momento exato de seu retorno é desconhecido. Essa parábola nos convida a examinar nossa preparação espiritual. Estamos vivendo na expectativa contínua da vinda de Cristo, alinhando nossas vidas com seus ensinamentos? A história nos chama a um estilo de vida marcado pela vigilância e prontidão, preparados para receber o Senhor a qualquer momento. Além disso, a parábola destaca as bênçãos que vêm da fidelidade e da vigilância. Ela nos incentiva a viver com urgência e propósito, confiantes de que nossa dedicação e alerta serão recompensados. Embora os evangelhos não contenham uma parábola específica intitulada O Leão e o Cordeiro, a imagem simbólica de Jesus como o Leão de Judá e o Cordeiro de Deus é poderosamente revelada em Apocalipse capítulo 5 versículo 5. O leão simboliza o reinado, a força e a vitória triunfante de Jesus, enquanto o cordeiro representa seu papel sacrificial e a redenção da humanidade. Essa dualidade simbólica nos desafia a compreender a natureza multifacetada da identidade e missão de Jesus. Ele é ao mesmo tempo o rei conquistador que venceu o pecado e a morte e o cordeiro humilde que voluntariamente entregou sua vida por nossa salvação. Esse contraste ressalta sua autoridade soberana juntamente com seu amor e misericórdia ilimitados. Refletir sobre Jesus como leão e cordeiro nos convida a uma reverência mais profunda e a uma gratidão sincera. Somos chamados a honrar sua majestade e poder, enquanto abraçamos o sacrifício que ele fez por nós. Esse ensinamento simbólico nos incentiva a viver com um entendimento profundo da verdadeira natureza de Jesus e do significado de sua obra, inspirando-nos a segui-lo com humildade e devoção plena. A parábola do guia cego, encontrada em Mateus capítulo 15 versículo 14 e Lucas capítulo 6 versículo 39, é uma história que Jesus usa para destacar a importância de uma liderança sábia e espiritualmente discernente. Jesus faz a pergunta: pode um cego guiar outro cego? E responde que, se isso acontecer, ambos cairão em um buraco. Essa imagem poderosa serve como crítica aos líderes religiosos da época, que eram espiritualmente cegos, e por isso, incapazes de guiar o povo corretamente. Essa parábola ressalta a necessidade essencial de discernimento espiritual e liderança responsável. Jesus alerta que aqueles que carecem de visão espiritual não são aptos para conduzir outros, e que a cegueira espiritual inevitavelmente leva à queda. A parábola do guia cego nos chama a avaliar a qualidade dos líderes espirituais que seguimos. Estamos buscando orientação de líderes que possuem sabedoria espiritual e que estejam alinhados com os ensinamentos de Jesus? A história nos convida a cultivar o discernimento e a buscar ativamente a verdade, evitando sermos guiados por falsos líderes. Ela enfatiza a responsabilidade que acompanha a liderança e nos incentiva a construir uma base espiritual sólida para que possamos guiar outros com sabedoria, integridade e sendo exemplos fiéis. As parábolas de Jesus continuam nos ensinando até hoje. Qual delas falou mais com você? Comente aqui embaixo. E se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, e se inscreva no canal para mais conteúdos transformadores da Palavra de Deus. Até o próximo vídeo.